Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos conhecer 5 mistérios muito interessantes sobre Jesus Cristo. Lembrando que Jesus Cristo tem sido estudado até hoje e possui muitos mistérios ao longo dos séculos. Neste vídeo você irá conhecer Mistério número 1, o Nascimento. Mistério número 2, os Anos Ocultos. Mistério número 3, os Milagres e Ensinos. Mistério número 4, a Crucificação e Ressurreição. Mistério número 5, o Legado. E como um bônus para você, porque Jesus Cristo é considerado Salvador, Senhor e Deus. Tudo isso agora mesmo em Saber para Vencer. Mistério número 1, o Nascimento. As circunstâncias em torno do nascimento de Jesus, incluindo o nascimento virginal e a identidade de seu pai, José, têm sido objeto de muito debate e especulação. As profecias sobre Jesus abrangem uma variedade de aspectos, desde a sua linhagem e nascimento até o seu ministério, sofrimento, morte e ressurreição. Entre as profecias mais conhecidas, encontramos aquelas contidas nos livros de Isaías, Miqueias, Salmos e Zacarias, que lançam luz sobre a identidade e missão do Messias esperado. Desde o nascimento virginal em Belém, de acordo com Miqueias, capítulo 5, versículo 2, até a crucificação, ressurreição e ascensão. Os evangelhos apresentam Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas. Além disso, vemos como as ações e ensinamentos de Jesus refletiam aspectos das profecias, como seu papel como servo sofredor de Isaías e o rei prometido da linhagem de Davi. Os apóstolos e primeiros seguidores de Jesus reconheceram a conexão entre as profecias do Antigo Testamento e sua realização em Cristo, e isso fortaleceu a sua convicção de que Jesus era de fato o Messias prometido. Além disso, o testemunho do cumprimento das profecias serviu como base para a pregação do Evangelho, demonstrando que a vinda, morte e ressurreição de Jesus estavam de acordo com o plano soberano de Deus revelado nas Escrituras. Mistério número 2, os Anos Ocultos. Após o nascimento de Jesus, os relatos bíblicos oferecem poucas informações sobre os seus primeiros anos. O que Jesus fez durante esses anos? Onde ele viveu e como foi sua educação e formação? Além dos relatos encontrados no Novo Testamento, existem escritos apócrifos que oferecem vislumbres adicionais sobre a infância de Jesus. Sabemos pelas tradições judaicas que aos 13 anos, Jesus celebrou seu Bar Mitzvah, marcando a sua maioridade religiosa. É bastante provável que tenha seguido a profissão do seu pai José, que era carpinteiro, pedreiro, arquiteto, tecton, conforme Marcos escreve. De acordo com a Bíblia, Jesus teve 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas, além de irmãs não nomeadas. Isso sugere que a sua família tinha pelo menos 9 membros, mas não necessariamente vivia na pobreza. Nazaré ficava a apenas 8 quilômetros de Séforis, um importante centro comercial onde o rei Herodes, o Grande, servia a Roma. A destruição de Séforis teve um lado positivo. Herodes Antipas, filho do Grande, transformou a área em um canteiro de obras, criando uma onda de oportunidades de emprego na região. Portanto, o ambiente em torno da família de Jesus não era de privação. Jesus nasceu por volta do momento da destruição da cidade, cerca de 4 a.C. O Evangelho de Mateus situa o nascimento de Jesus durante o reinado de Herodes, o Grande, em 4 a.C. ou antes, enquanto que Lucas o coloca durante o primeiro censo romano na Judéia, que, de acordo com fontes históricas romanas, ocorreu em 6 a.C. Mistério número 3, os Milagres e Ensinos. Os milagres atribuídos a Jesus, como transformar água em vinho, andar sobre a água e ressuscitar os mortos, têm suscitado debates sobre a sua natureza e precisão histórica. Os ensinamentos de Jesus, incluindo suas parábolas e sermões, têm sido objeto de interpretação e mistério, com estudiosos e teólogos oferecendo várias explicações e análises, mas nenhuma delas de forma definitiva. Sendo a Bíblia a palavra de Deus e sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus, precisamos ter fé para entender que os milagres não apenas aconteceram como diz a Bíblia, mas também que podem acontecer e acontecem com aqueles que creem ainda nos dias de hoje.
Mistério número 4. A crucificação e ressurreição. A pena de morte por crucificação foi criada pelos persas durante o século V a.C. No Ocidente, esse tipo de pena foi trazida por Alexandre, o Grande. No entanto, sua popularização ocorreu no Império Romano, quando a Judéia estava ocupada por Roma. A crucificação era a pena capital naqueles dias e aplicada apenas a certos indivíduos. Em relação às profecias relacionadas à morte e crucificação de Cristo, o Salmo 22 e Isaías 53 certamente se destacam. Veja alguns exemplos. Suas mãos e pés transpassados. Salmo 22:16 e João 20:25. Seus ossos não seriam quebrados. Salmos 22:17 e João 19:33. Posteriormente abordaremos mais sobre isso. Os homens iriam lançar sortes pela roupa do Messias. Salmo 22:18 e Mateus 27:35. Jesus seria rejeitado. Isaías 53:3 e Lucas 13:34. Ele ficaria em silêncio em frente de seus malfeitores e acusadores. Isaías 53:7 e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Ele seria morto de forma a completar a obra expiatória pelos pecados do seu povo. Isaías 53, versículos de 5 a 9 e 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Morreria ao lado de criminosos. Isaías 53:12 e Marcos 15:27. Seria sepultado com os ricos. Isaías 53:9 e Mateus, capítulo 27, versículos 57 a 60. A ressurreição de Jesus impactou o mundo antigo. Mais de 500 pessoas viram Jesus após a ressurreição. Túmulos de santos de Deus foram abertos devido ao poder da ressurreição, e muitos deles foram vistos no meio do povo, conforme consta em Mateus, capítulo 27, versículos 52 e 53. Jesus não apareceu como um espírito desencarnado, mas de forma física. Ele comeu, bebeu e foi tocado por Tomé diante dos demais discípulos. Jesus é o único líder de uma religião que venceu a morte e retornou comprovando essa vitória. Mistério número 5. O legado. O legado de Jesus Cristo transcende fronteiras geográficas, culturais e temporais, exercendo uma influência duradoura em todas as esferas da vida humana, seja na espiritualidade, na ética, na arte, na filosofia, na política ou na educação. A presença desse legado é inegável. Os ensinamentos de Jesus, transmitidos através das narrativas bíblicas, abordam questões fundamentais da existência humana, como o amor, perdão, compaixão, justiça e esperança. O legado de Jesus Cristo não se restringe apenas a conceitos abstratos, mas se manifesta em vidas transformadas e em movimentos sociais de impacto. Ao longo da história, inúmeras pessoas têm relatado experiências de mudança pessoal e renovação espiritual inspiradas pelos ensinamentos e pela figura de Jesus. Além disso, movimentos de justiça, caridade e reconciliação têm sido motivados por esse legado. A razão por que Jesus é tão real para muitos é a certeza de que ele está vivo. Nunca foram encontrados os restos mortais de Jesus e jamais serão encontrados. Diversos sítios arqueológicos têm sido associados a eventos e figuras da vida de Jesus. Entre eles, destacam-se locais como Belém, Nazaré, Cafarnaum, Jerusalém e o Mar da Galileia. As escavações nesses locais têm revelado achados que lançam luz sobre as práticas culturais, religiosas e sociais da época de Jesus. Além dos locais específicos, inscrições e artefatos têm sido descobertos ao longo dos anos, alguns dos quais fazem referência à figura e eventos mencionados nas narrativas bíblicas. Essas descobertas incluem inscrições em ossuários, moedas, estátuas e outros objetos que oferecem insights fascinantes sobre a vida e as práticas da época de Jesus. Por que Jesus Cristo é considerado o Salvador, Senhor e Deus? A Bíblia apresenta Jesus Cristo como o Filho de Deus encarnado, que veio ao mundo para redimir a humanidade. Nos Evangelhos, encontramos relatos da vida, ensinamentos e ações de Jesus, que apontam para a sua natureza divina e o seu papel como o Messias prometido.
As Escrituras afirmam que, em Jesus, a plenitude da divindade habitava corporalmente e que ele é o Verbo que se fez carne. A Bíblia ensina que, por meio da morte e ressurreição de Jesus, a humanidade encontra reconciliação com Deus e a oportunidade de receber perdão e vida eterna. Além de sua natureza redentora, a Bíblia atribui a Jesus Cristo autoridade e soberania sobre todas as coisas. Nos evangelhos e nas epístolas, encontramos declarações enfáticas sobre o senhorio de Jesus, a sua vitória sobre o pecado, a morte e o maligno, e seu papel como o cabeça da igreja e o juiz final da humanidade. Através de suas palavras e obras, Jesus demonstrou seu poder sobre as forças espirituais e terrenas, revelando-se como Senhor de tudo. A compreensão de Jesus como Salvador, Senhor e Deus, conforme a Bíblia, não é apenas uma questão teológica, mas também uma chamada à fé e discipulado. Através dos ensinamentos de Jesus, somos convidados a crer nele, segui-lo e obedecer aos seus mandamentos. A Bíblia apresenta Jesus como o caminho, a verdade e a vida, e convida as pessoas a se arrependerem, crerem no Evangelho e viverem de acordo com os princípios do reino de Deus. Sem Jesus Cristo não há salvação, nem eternidade com Deus. Bom, espero que tenham apreciado essa incursão nos mistérios de Jesus. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seus comentários e compartilhar com seus amigos. Assista também esse vídeo sobre Mamon e o que Jesus falou sobre ele. Clique no card ou no primeiro comentário. Nos vemos aqui no canal. Até a próxima!